Uma boa tarde a todos. Eu sou a professora Luzia Valentina Módulo, a coordenadora dessa sessão de defesa de TCC. Agradeço a participação de todos, tá? Sejam bem-vindos. E hoje nós teremos a sessão de defesa de trabalho de conclusão de curso da candidata Jéssica Oliveira Amaral. A Jéssica terá 30 minutos para versar sobre o seu trabalho na forma oral, seguida de arguição pelo avaliador, professor Flávio Henrique Guimarães Rodrigues. A Jéssica, ela foi orientada pelas professoras Maria Auxiliadora Drummond e Érica Procópio Toches Teixeira. Eu aviso a todos os alunos do ICB que estão assistindo a essa transmissão pelo YouTube, que para que conte como presença de AACC, vocês devem incluir no chat, agora, ao vivo, o nome completo de todos vocês que estão participando, seguido do número de matrícula. Tá? Eu agradeço de antemão a participação de todos e a contribuição dos demais professores dessa disciplina. Jéssica, você tem 30 minutos, então, para versar a sua apresentação. Tá bom, então, meu nome é Jéssica Oliveira Amaral. O título do meu trabalho de conclusão de curso é Conservação da EMA, Ré Americana. Minha orientadora foi a Maria Auxiliadora Drummond, como a Luzia falou, do Laboratório de Sistemas Socioecológicos, do ICB, e minha co-orientadora, Érica Procópio, externa, do Instituto Estadual de Florestas. Na primeira parte do meu trabalho, eu vou falar um pouquinho sobre a espécie tema, né, desse trabalho, a Ré Americana. A ema, ela é uma ave ratita. O que definem as aves ratitas? Elas não possuem músculos peitorais e quilha ligada ao osso externo, assim elas são incapazes de voar. Além disso, elas apresentam a capacidade de separação de urina e fezes e não possuem glândula uropigiana. Na foto de cima, na imagem amarela, estão representadas ratitas. Da esquerda para a direita temos duas ratitas extintas, as aves elefantes e as moas, e depois ratitas atuais. Avestruzes, que ocorrem na África, os emus, na Austrália, os casuares, na Nova Guiné e também na Austrália, a ema, na América do Sul, e os kiwis, na Nova Zelândia. A ema pertence à família Reidae, que possui dois gêneros, Pterocnemia, no qual os indivíduos são conhecidos como Nandu de Darwin, e Rhea, no qual os indivíduos são conhecidos como emas. O gênero Rhea só possui uma espécie, Rhea americana, distribuída no Brasil, Uruguai, Bolívia, Paraguai e Argentina. Somente a subespécie Rhea americana ocorre em Minas Gerais. A distribuição dessa subespécie está demarcada na figura de baixo em verde escuro. E, além de Minas Gerais, ela ocorre em outras regiões do Sudeste, Centro-Oeste, Nordeste e Norte do Paraná. Sobre a morfologia desses animais, elas são, no geral, acinzentadas, como pode ver na foto. Um discreto dimorfismo sexual é que os machos apresentam uma coloração negra, os dois apresentam coloração negra na base do pescoço e na parte mediana do dorso. No entanto, no macho, essa coloração negra é um pouco mais intensa e apresenta uma maior extensão. Então, como dá para ver na figura, o macho é o indivíduo da direita e a fêmea da esquerda. Além disso, o macho é um pouquinho maior do que a fêmea e apresenta um falo de função reprodutiva. Como curiosidades, esses animais vivem cerca de 40 anos, eles vivem em bandos, em média de 3 a 35 indivíduos, mas bandos muito maiores de quase 100 indivíduos já foram vistos. O estado de alerta é maior quanto menor for o grupo, então nessa foto aparentemente é um bando pequeno de 3 indivíduos, o estado de alerta deles deve estar bem alto. E como comportamento de defesa, elas abrem as asas enquanto uma asa levanta, a outra abaixa, de forma que elas começam a correr em forma de zigue-zague, atingindo até 60 km por hora. O período reprodutivo desses animais varia de acordo com a latitude. O início do período começa quando o fotoperíodo aumenta. No Brasil é de julho a setembro. Nesse período, o bando é fragmentado, porque os machos tornam-se muito territorialistas e acabam por expulsar outros machos, e há a formação de haréns. Para cada macho, cerca de 2 a 9 fêmeas são encontradas. Nessa primeira foto, da esquerda, tem um macho, uma postura típica de pré-acasalamento, né, que ele abre as asas e começa a balançar o pescoço. Logo depois da cópula, o macho já começa a escavar ninhos. Então, ele faz ninhos em formas de depressão, limpam o entorno desse ninho de 2 a 3 metros de raio e forram o ninho com folhas, penas ou capim.
Na foto do meio tem um ninho com cerca de 36 ovos, de acordo com a notícia. É um ninho até bem cheio, normalmente são 26 ovos, a média. E esses ovos são depositados pelas fêmeas 25 dias depois da cópula. Então, tem a cópula, o macho escava o ninho e 25 dias depois as fêmeas voltam. E começam a depositar esses ovos gradualmente. Elas colocam ovos em torno de 2 semanas. Quando elas terminam, elas vão cruzar com outros machos em outros haréns. Então, da mesma forma que o macho cruza com várias fêmeas de seu harém, as fêmeas também saem e cruzam com outros machos. E como elas saem, a incubação e todo o cuidado parental fica por conta dos machos. Então, na foto da direita tem um macho com seus filhotes. O habitat desses animais, eles vivem em áreas naturais abertas da América do Sul, savanas e pampas, que, devido à conversão de hábitats, estão sendo transformados em pastagens, áreas agrícolas e plantações eucaliptais, locais em que as emas também podem ser vistas. Então, o principal bioma de ocorrência delas é o cerrado, que é um hotspot da biodiversidade. No entanto, ele vem sendo muito desmatado. Em 2002, cerca de 55% desse bioma já havia sido desmatado, e em Minas Gerais, ele ocupa 57% do território. Nessa foto de baixo, um mapa retirado do IBGE, o cerrado está demarcado em rosa, então dá para ver a grande extensão dele no estado. A previsão é que até 2030 o bioma desapareça, visto que pouco da sua área está conservada em unidades de conservação. E qual que é o papel ecológico das emas nesse bioma tão importante, né? Hotspot da biodiversidade, que é o cerrado. Elas são dispersoras, visto que muitos dos frutos do cerrado são grandes e há poucos dispersores frugívoros de grande porte, esses frutos, essas plantas começam a ter risco de extinção e problemas relacionados à variabilidade genética. Então, a ema tem um importante papel, que ela é uma dispersora de grande porte e que dispersa frutos do cerrado como cagaita, mangá, baraticum. No entanto, foi visto que, além de dispersar, ela também aumenta a taxa de germinação de alguns frutos, como joá, goiaba e maracujá, né, quando essas sementes passam no trato digestório desses animais. Além de boa dispersora, ela é uma ótima controladora de pragas, pois além de se alimentar de frutos, elas também comem plantas daninhas, insetos como formigas, cupins, largatos e gafanhotos. Então, por que fazer esse trabalho, né? Primeiramente, temos que lembrar o contexto no qual estamos inseridos. O Brasil é o país mais mega biodiverso. Estima-se que há 1,8 milhões de espécies no país, representando 3% da biota mundial. No entanto, muitas dessas espécies estão ameaçadas de extinção. Então, pensando na importância de conservar as espécies desse país mega biodiverso, surgiram os planos de ação para a conservação, que identificam e orientam as ações prioritárias para combater as ameaças que põem em risco populações de espécies e os ambientes naturais, e assim protegê-los. A ema é uma das espécies que ocorre no Brasil, e de acordo com a IUCN, ela é considerada quase ameaçada de extinção, e a sua população está em declínio. No Brasil, a sua população vem diminuindo principalmente na região central e meridional do país e no Nordeste. E na lista brasileira de espécies ameaçadas de extinção, e na última lista estadual, de 2005, também de espécies ameaçadas de extinção, a ema não consta como ameaçada. No entanto, vale ressaltar que na primeira lista estadual, de 1998, ela era enquadrada como vulnerável. Então, por que fazer um plano de... por que, então, conservar essa espécie, né? Como a população está em declínio, criar um plano de ação para a conservação é muito importante para que o estado dela não se agrave. Então, um plano de ação para a conservação das emas em Minas Gerais poderia ser adaptado não só para outros estados, como para um contexto também nacional. Então, quais são os objetivos desse trabalho? O objetivo geral é subsidiar a elaboração de um plano de ação para a conservação das emas em Minas Gerais. E os objetivos específicos são caracterizar as principais ameaças à ema e os fatores indiretos que as causam, levantar informações sobre a ocorrência de emas em unidades de conservação de proteção integral em Minas Gerais e propor estratégias para a conservação de emas em Minas Gerais. Então, como que esse trabalho foi feito? Primeiramente, para revisão bibliográfica de ameaças, plataformas como Cielo e Google Escolar foram utilizadas, usando as palavras-chave ema, conservação, ameaças, comportamentos e habitat. Todas as informações colhidas foram sistematizadas seguindo os padrões abertos para a prática da conservação e o programa MIRAD, a partir do qual o modelo conceitual contendo as ameaças diretas à espécie, as ameaças indiretas e estratégias para a conservação foi feito.
Para a verificação da ocorrência de emas em unidades de conservação, primeiro foi definido o escopo de unidades de conservação a serem analisadas. Somente os Cs nacionais e estaduais foram analisadas, localizadas inteiramente ou parcialmente no bioma cerrado. Tinha que ter pelo menos um pedacinho de cerrado para ser considerado, visto ser o bioma de ocorrência da espécie. E somente os Cs da categoria de proteção integral também foram consideradas. E por quê? Porque essas unidades de conservação de proteção integral permitem somente o uso indireto dos recursos naturais. Então, espera-se que a conversão daquele território ali em outros usos seja menor. Então, espera-se que ações de conservação sejam mais efetivas. Então, primeiramente, foi feita uma lista de unidades de conservação com essas características. As UCs nacionais, a listagem foi feita a partir do site do ICMBio, e as UCs estaduais a partir do site do IEF. No caso do site do ICMBio, é mais fácil colher essas informações porque a listagem de unidades de conservação é por bioma. Então, tem lá uma lista de unidades do bioma cerrado, e então era só pegar as de proteção integral e as localizadas em Minas Gerais. Já no caso do site do IEF, a listagem é por categoria. Então, tinha a lista de UCs de proteção integral e falava o município delas, não falava o bioma no qual elas eram enquadradas. Então, a partir do município, esse município foi jogado na plataforma geográfica interativa do IBGE, usando os filtros limites naturais, biomas, e limites das unidades de conservação, o C de proteção integral. Então, quando você jogava o município dessa unidade de conservação, você achava lá o desenhozinho, né, demarcado do filtro de UC de proteção integral, você via qual era a unidade e via qual era o bioma que ela estava inserido. E, enfim, depois com essa listagem de UCs com essas características pronta, uma busca por planos de manejo foi feita. Os planos de manejo das unidades de conservação nacionais também estavam no site do ICMBio, e no caso das unidades estaduais, o site do IEF linka direto para a Biblioteca Online Sofia. Havia casos de planos de manejo estaduais na Biblioteca Online Sofia que falava assim, o plano de manejo está tombado na caixa tal da unidade de conservação tal. Então, somente tinha arquivos físicos. Nesses casos, foi enviado e-mails aos gestores pedindo que eles verificassem a informação. E também em casos de falha, para baixar esses planos, algumas vezes, por exemplo, a biblioteca saía do ar ou o link não conseguia clicar, não baixava, também foram enviados e-mails para o gestor perguntando a informação. Quando não era encontrado plano de manejo dessas unidades, levantamentos de avifauna local nessa unidade também foi procurados. E quando não havia nem plano de manejo, nem levantamentos da avifauna local, a unidade de conservação foi considerada sem dados. Então, primeiramente, os resultados da análise de ameaças. Esse foi o modelo, um modelo conceitual criado a partir do programa Mirade. Em verde, nós temos o escopo de Minas Gerais, com um círculo dentro que é o alvo de conservação, a Rea Americana. Diretamente ligado à Rea Americana, temos quadradinhos rosas, que são ameaças diretas, que estão ligados a quadradinhos laranjas, ameaças indiretas, e tem os hexágonos amarelos, que são estratégias para conservação. Então, eu não vou discorrer e nem ler todos aqui, senão vai ficar exaustivo. Na discussão eu vou falar sobre essas ameaças separadamente, mas a ameaça de cima, como exemplo. Então, diretamente ligada à Rea Americana, tem a ameaça direta, que é o desmatamento do cerrado. Ele decorre de ameaças indiretas, como aumento das áreas de pastagem, aumento de áreas de monocultura de eucalipto e crescimento das áreas agrícolas, que, por sua vez, também é decorrente de outras ameaças indiretas. E, por exemplo, estratégias para conservação diretamente ligadas ao desmatamento do cerrado, a valorização do bioma e estímulos governamentais para a preservação. Então, foi assim que funciona esse modelo conceitual. Só vale ressaltar aqui, que na hora da discussão vai fazer diferença, que tem essa estratégia para a conservação, que a criação conservacionista, que está diretamente ligada à Rea Americana. Normalmente, essas estratégias para conservação estão ligadas nessas ameaças diretas, aqui nesse trabalho. Mas essa criação conservacionista está ligada diretamente ao alvo de conservação. Então, quando for ter a discussão das ameaças, essa criação conservacionista vai vir depois como uma estratégia extra. Então, como resultados da verificação de ocorrência em unidades de conservação. Foi gerada essa tabela. Aqui nos slides eu demarquei as unidades com ocorrência em branco
sendo que é considerada ocorrência quando há avistamentos na época de elaboração do plano de manejo. Então, no plano de manejo falava que tinha emas lá, né, no levantamento de fauna feito na época, ou extinção local relatada. Então, tanto avistamento quanto extinção é considerado ocorrência. Então, houve ocorrência de emas, né, que foi verificado no Parque Nacional da Serra da Canastra, Parque Nacional Cavernas do Peruaçu e Parque Nacional Grande Sertão Veredas. Havia avistamentos de emas na época de elaboração do plano. Já no Parque Nacional da Serra do Cipó e no Refúgio de Vida Silvestre Serra das Aroeiras, havia extinção local relatada nesses planos. Nessa segunda parte, no Parque Estadual Paracatu, Parque Estadual Serra das Araras e no Parque Estadual Serra do Cabral, também havia avistamento à época de elaboração do plano. Vale ressaltar só o Parque Estadual Paracatu, que não havia nem plano de manejo, nem estudos de avifauna. No entanto, no site do IEF tem uma notícia bem diferente falando que tem muitas emas nesse parque. Então, essa fonte foi considerada, essa informação foi considerada importante, e então colocou avistamento. E o Parque Estadual do Rio Preto é uma exceção que tem 2 siglas, porque foi um dos casos que deu problema para baixar o documento. Então, eu solicitei o documento ao gestor, que me enviou em PDF, e no documento não consta emas, então sem avistamento, mas junto com o documento, ele relatou que todos os moradores locais falam, assim, com certeza, contam que tinha muitas emas dentro do parque, que essa informação é bem difundida lá. Então, essa informação também foi considerada. Todas essas unidades com ocorrência foram compiladas nesse mapa, feito por Luiz, que é uma pessoa que também trabalha lá no Laboratório de Sistemas Socioecológicos, e deu para perceber que o cerrado está em verde claro, que essas unidades de conservação com ocorrência de emas estão bem espaçadas. E vale ressaltar também na unidade de conservação de número 1, que é o Parque Nacional Cavernas do Peruaçu, que além de cerrado, ele também apresenta caatinga em seu território. Então, discussões, primeiramente, das ameaças. Depois eu vou falar a discussão da ocorrência de emas em UCESI e aí vai finalizar. Então, primeiramente, achei interessante ressaltar que todas as ameaças encontradas nesse trabalho incluem as ameaças de acordo com a IUCN, a espécie. Então, culturas anuais e perenes de madeira, que foram caracterizadas nesse trabalho como conversão de hábitats de implantações de eucalipto. Pecuária e criação de animais terrestres domésticos, caracterizados nesse trabalho como conversão de habitat em pastagens, e caça e captura de animais terrestres, todas essas foram abordadas nesse trabalho. Então, a primeira ameaça, conversão de habitat, desmatamento do cerrado. No modelo conceitual, haviam 5 ameaças. 3 delas estão aqui. Uma é o desmatamento do cerrado em si, a outra é o uso intensivo de maquinária agrícola e a outra o uso de agrotóxicos. Todas vão ser abordadas aqui porque é decorrente da mesma coisa, né, da ameaça principal, que é a conversão de habitat. Então, quando um cerrado é transformado em plantações eucaliptais, no quesito forrageamento para as emas é ruim, porque as folhas de eucalipto possuem baixa digestibilidade. Além disso, as plantações eucaliptais demandam muita mão de obra, e essa mão de obra muitas vezes está acompanhada de cães, que podem predar as emas, dependendo da altura desses eucaliptais. Gera um menor campo de visão às emas, tornando-as mais vulneráveis também a predadores. E, no entanto, embora há tantos pontos negativos, as emas já foram vistas utilizando esses eucaliptais como corredores ecológicos. A conversão de cerrado em áreas agrícolas, no quesito forrageamento, também pode ser ruim para as emas, visto que muitas dessas áreas usam agrotóxicos e esses animais acabam por intoxicar e virar óbito. Também exige muita mão de obra, que pode estar acompanhado de cães. O campo de visão é variável. Então, uma plantação de soja permite um campo de visão relativamente grande, mas uma plantação de milho nem tanto. E, além disso, áreas agrícolas vêm acompanhadas de máquinas agrícolas, que muitas vezes acabam por destruir ninhos. Já a conversão de cerrado em pastagens, no quesito forrageamento, é variável. Foi visto que pastagens de braquiária, no estudo feito por Azevedo, as emas comem essa braquiária, mas depende do capim que é plantado, né? Além disso, pouca mão de obra, diferente das outras áreas, pastagens não requerem muita mão de obra, então tem menos perturbação, vamos dizer assim. E o campo de visão é maior, visto que pastagens normalmente são baixas.
E como que é isso aplicado ao estado de Minas Gerais? O censo do IBGE de 2017 fala que 19,4 milhões de hectares eram pastagens, ou seja, a grande maioria, sejam naturais ou plantadas. 11,3 milhões de hectares eram matas naturais. 5,8 milhões de hectares eram lavouras. Eu achei interessante especificar as lavouras, está em ordem decrescente de colheita. Então, cana-de-açúcar foi o que mais colheu. Mas eu achei interessante um dado que, embora cana-de-açúcar foi o que mais colheu, o que mais demandou o território foi a soja. Área, né? Que mais demandou a área foi a soja. Então, enquanto cana-de-açúcar, naquele ano de 2017, colheu 66 milhões de toneladas em uma área de 875 mil hectares, a soja colheu apenas 5 milhões de toneladas em uma área de 1.354 hectares. O dado de silvicultura de 2017 não tem, no caso foi do IBGE de 2018, 2 milhões de hectares eram silvicultura em 2018. Desses, 97% eram eucaliptais, ou seja, a grande maioria. E mais da metade desses eucaliptais foram destinados a siderúrgicas. Eu achei interessante ressaltar que esse número de 2 20, eu não sei como que foi, mas está em andamento. Certinho? Tá ouvindo? Está em andamento a construção da maior indústria de celulose do mundo em Minas Gerais, no município de Araguari, em Indianópolis, e a previsão é que pelo menos as 5 cidades no entorno plantem eucalipto, e são cidades de cerrado, que possuem um bioma cerrado. E como estratégias para essa conversão de hábitat, né, incluindo as outras duas ameaças? Criação de corredores ecológicos, como o cerrado está sendo constantemente desmatado, unir essas áreas, unidades de conservação é muito importante, essas áreas preservadas também. Estímulos governamentais para a preservação do ambiente natural em terras privadas também é muito importante. Até o final do ano passado, um exemplo usado foi a criação de RPPNs. Até o final do ano passado já havia 350 RPPNs cadastradas no estado, protegendo uma área de quase 140 mil hectares. E outro estímulo governamental usado como exemplo nesse trabalho foi o Bolsa Verde, no qual foram lançados 2 editais, um em 2010 e um em 2011, e foram no total 2.600, mais ou menos, beneficiários, protegendo uma área de quase 90 mil hectares. Esse Bolsa Verde foi um edital válido por 5 anos, então já acabou, teoricamente poderia lançar mais editais. E outra estratégia, uma das mais importantes, que vai ser ressaltada nesse trabalho várias vezes, é a valorização do cerrado. Então, não adianta achar que só a conversão do hábito é lucrativa, porque se assim for, vai ser destruído, vai ser desmatado tudo, né? O importante é valorizar o cerrado também. Então, a Dodoro, por exemplo, faz um trabalho incrível com o projeto Pequi, e no qual o pequi é um fruto, a espécie Cariocar brasiliense é um fruto endêmico do cerrado, que você pode fazer várias coisas com pequi. Você pode fazer óleo, farofa, doces. E então, usar os produtos florestais não madeireiros é uma forma de valorização do cerrado e de proteger do desmatamento do mesmo. Uma outra ameaça abordada nesse trabalho foi a predação por cães. Então, como estratégias, controle populacional, castração e, se necessário, em casos extremos de, por exemplo, grande população de animais domésticos ou no caso de cães ferais, controle mesmo, né, redução populacional. Ações educativas também é uma estratégia. Então, foi visto que ações educativas com crianças é muito mais efetiva. Então, você pode fazer jogos lúdicos com essas crianças. Nesse tema de predação por cães, você pode usar vários subtemas nesses jogos lúdicos. Você pode usar os malefícios desses animais domésticos da fauna silvestre, seja na transmissão de doenças, seja ao predar, então, por exemplo, no caso da ema, seja até por competir com outros predadores que comeriam esses animais. E essa terceira estratégia, eu acho importante ressaltar que teve 2 ações de soltura de emas no estado em 1997, uma em Perdizes e uma em Joatuba. Foi uma falha, porque todos os indivíduos foram predados por cães domésticos. Então, uma boa estratégia nesse quesito é que ações de soltura de indivíduos provindos de cativeiro devem contemplar treinamentos anti-predação. Um treinamento feito por Azevedo em 2010 viu que as emas lembram do treinamento até 3 meses após o término dos mesmos. Então, nessa espécie é muito efetivo esse tipo de treinamento. E a última ameaça, caça, que, como é um ato totalmente ilegal, estratégias como fiscalização devem ser feitas e a população pode ajudar, denunciando também quando vê, seja anonimamente ou não.
Ações educativas também podem ser feitas. Então, no contexto de crianças, você pode usar a ema como animal carismático, talvez até uma espécie de bandeira, e usar o papel importante dela, que, por exemplo, dispersor, de controladora de pragas. Você pode dar uma imagem muito bonita a esse animal e pode ser muito efetivo para essas ações educativas. Mas vale ressaltar que a caça nem sempre é da falta de educação ou dessas pessoas, ou da falta de saber a importância desse animal. Muitas vezes é devido à condição socioeconômica no qual elas se encontram. Então, dar fontes de renda alternativa a essas pessoas são muito importantes. Então, novamente, podemos bater na tecla da valorização do cerrado usando os produtos florestais não madeireiros, que pode ser uma fonte muito importante de renda para essas pessoas. E a outra estratégia, não ligada diretamente a nenhuma ameaça direta, e sim ao alvo de conservação, que é a conservação in situ, a criação conservacionista. Essa conservação in situ pode ser usada como banco genético e demográfico. Então, por exemplo, um banco genético de uma subpopulação X, de uma subespécie dessa espécie, da ema, né? Por exemplo, da ré americana, e pode ter fins educacionais e também de translocações, caso bem estudado. E uma observação, uma consideração final sobre essa parte das ameaças, é que nós abordamos as ameaças mais importantes em Minas Gerais, a espécie. No entanto, não são somente essas. Tem várias outras ameaças, algumas de cunho muito maior e que devem ser abordadas também em um plano de ação para essa espécie. Então, por exemplo, as mudanças climáticas. De acordo com os padrões abertos para a conservação que nós seguimos, as mudanças climáticas devem ser consideradas em qualquer projeto de conservação. Então, no caso da ema, foi visto que a variação na precipitação e temperatura gera uma variação na postura de ovos desses animais. Então, devem ser considerados também, e, embora tenham estratégias muito mais difíceis de colocar, de propor, né, quando são ameaças muito maiores, nós chegamos à conclusão que, novamente, a valorização do cerrado é uma forma de contribuir com o tema. Então, você valorizar o cerrado, fazendo com que não desmate, não converta em outros usos. Então, por exemplo, não converta em pastagens, é uma forma de ajudar com o tema. Pastagens, criação de gado gera muito gás de efeito estufa, né, o gás metano, e então, novamente, batemos na mesma tecla de estratégias. E, por fim, sobre a verificação da ocorrência de emas em unidade de conservação, das 44 unidades de conservação naqueles 3 quesitos, somente 9 possuem registro da presença de emas, sejam de extinção local relatada ou de avistamento, o que é muito pouco, assim, e é preocupante. Essas áreas variam de 1.000 a 230 mil hectares, então são áreas que poderiam abrigar grandes populações da espécie. Então, entender a dinâmica populacional de emas nessas unidades de conservação é muito importante, mas só que todos os planos falam somente que tem avistamento de um indivíduo ali, outro indivíduo aqui, ou que há ou não há. Não há sequer um plano ou um estudo que aborde a estimativa populacional da espécie. Então, isso seria muito, muito importante como requisito para um plano de ação para a conservação da espécie. E as referências que eu usei para os slides, e muito obrigada. Eu não sei se eu passei do tempo. Deu? Não, já foi perfeito, tá? Se você puder conectar também pelo celular, porque sua câmera não está transmitindo a sua imagem, tá? Peraí que eu vou tentar abrir o link aqui. Posso fechar os slides? Que talvez já volta. Pode. Esteja com eles preparados para o caso do avaliador querer fazer alguma referência e solicitar que você o apresente, tá? Então, passando agora para a segunda etapa deste processo de... Opa, foi o meu. Vou ter que sair do meu. Voltou a me aparecer? Agora voltou. É porque quando eu ponho os slides some. Sim, mas não tem problema não. Acho que todos estão conseguindo te ver agora, tá? Beleza. Então, como segunda parte desse processo de defesa de trabalho de conclusão de curso, eu passo a palavra, então, para o professor Flávio Henrique Guimarães Rodrigues, que fará suas considerações e arguição. Professor Flávio, muito obrigado de antemão por aceitar o convite. E o senhor tem até 20 minutos para poder fazer sua arguição.
Boa tarde, obrigado pelo convite, obrigado, Jéssica, doutora, pelo convite. E, bom, parabéns pelo trabalho, acho que você se propôs de subsidiar, dados para subsidiar o plano de manejo. Eu acho que sim, você fez uma compilação que vai ajudar a subsidiar o plano de ação para conservação, sim. Então, acho que você cumpriu o que você tinha se proposto. Eu acho, e aí eu vou mostrar ao longo do que eu vou falar, eu acho que você poderia ter aprofundado mais em algumas coisas. E aí, então, eu vou fazer uns comentários sobre o que eu anotei aqui e a gente vai discutindo. Né? Bom, primeiro, o título. Vou começar falando do título. Eu acho que está muito geral o título, Concepção da EMA. Uhum. Você pode focar mais no título no que você estava se propondo. Até o mesmo que seja o subtítulo vai direcionar mais para você entender o que você estava propondo com o trabalho. Porque é só conservação da EMA é bem amplo, né? Uhum. Mas ok. Aí, por que a EMA? É uma pergunta que eu vou te fazer. Por que você escolheu falar sobre a EMA especificamente? Eu acho que eu posso comentar só no final, não é? Só confirmando. Não, pode ser a dinâmica de pergunta e resposta também, na forma Tá. de diálogo. Não, então tá bom. Não, o título realmente está bem geral. E por que a EMA? Porque, na verdade, eu estava conversando com uma pessoa do IF que eu conheço, não é nem a Érica, não. E ele faz parte do Comitê da Serra da Canastra, e ele fala muito, tanto que tão pouco ele vê as EMAs, e às vezes também desce aqui na região de Divinópolis, que é a minha região. Ele fala que veio aqui, que todo mundo relata para ele que às vezes desce para cá. E além disso, minha sogra é apaixonada com emas, ela fala de emas o tempo inteiro na minha cabeça, então, assim, se fosse eu, puramente eu mexeria com araras, com outro bicho, mas, não sei, a ema veio pra minha vida mesmo. Não foi um instinto puro, não, foi influência também. Ok. Minha pergunta, eu queria saber mais ou menos isso, mas também você está trabalhando com uma espécie que está quase ameaçada. Sim. Mas você tenta meio que... mas no início, na primeira lista, ela estava ameaçada, tal. Tenta puxar para que ela esteja ameaçada, meio que para justificar fazer um plano de ação para ela. Então, acho que ela está quase ameaçada por todas as Sim. listas, ela não está ameaçada. Tá? Sim, quase ameaçada. Isso não quer dizer que não seja importante fazer um plano de ação para ela. Tá? Eu acho que você colocou isso bem, mas só comentando isso. Tá? Não tenta forçar a barra, não precisa. Ela já tem importância por si só, já tem importância. Como eu estou no PDF aqui, eu tenho que ficar procurando as anotações, tá? Então, às vezes, demora um pouquinho. Bom, uma coisa que eu acho que você pode detalhar mais, por exemplo, no método você fala que você fala do software que você usou. Para sistematização, mas para quem não conhece o software, não entende exatamente. Acho que na apresentação até você explicou um pouco melhor.
mas não entende exatamente o que esse software faz. Então, detalhar um pouco mais. Isso, em vários pontos do trabalho, você pode detalhar um pouco mais e explicar, de fato, como você usou, para que você usou. Eu estou falando aqui no segundo parágrafo do método, por exemplo. Sobre o Mirage. Isso. E também, logo em seguida, na página seguinte, também tem. Cadê? Página 18. Tem outra coisa que eu anotei aqui que é para detalhar. Bom, mas a mensagem é essa: detalhar mais para explicar como você usou. Viu? As estratégias de conservação que você colocou naquele diagrama, isso foi extraído da literatura ou são estratégias que você está propondo? São estratégias que eu estou propondo com base no que eu li. Então, por exemplo, educação ambiental com crianças e essas coisas, mas eu estou propondo. Então, a RPPN, por exemplo, foi um exemplo que eu achei, que eu estou propondo e que eu sei que existe. Então, assim, aí eu peguei os dados da eficácia, de quantas tem, mas, assim, a priori eu. Tá. Por que eu estou falando isso? Porque eu acho que ou se for o meu método foi ver as propostas de ações que estão na literatura e compilar. Se fosse isso, então teria que colocar no método. Como não é isso, eu acho, na minha opinião, acho que você não precisa colocar isso nos resultados. Você deve discutir isso. Não, ou seja, isso não é um resultado. Você está, a partir do que você obteve das ameaças e da ocorrência em unidades de conservação, você está propondo estratégias. Então, acho que isso deve vir na discussão, não incluir isso como resultado. Entendeu? Entendi. Tá bom. Para aquela tabela das unidades. Eu vou te mandar depois um arquivo que eu estou dando algumas sugestões, inclusive para modificar algumas coisinhas na tabela. Mas, primeiro, extinto foi declarado extinto, foi conhecido como extinto, foi considerado aqui por você, né, como um positivo, na verdade, né? Sim, como ocorrência. Na verdade, é um negativo. Ela foi extinta, ou seja, não ocorre mais. E você está considerando o extinto como se ela, como dado de ocorrência, entendeu? Na verdade, a EMA é um animal de ampla distribuição. Então, provavelmente, ela ocorria no passado em toda essa área de cerrado de Minas Gerais, Brasil Central, Minas Gerais, ela ocorria tudo isso aí. Então, em alguns lugares, ela não existe mais. Em alguns lugares, se reconhece que ela foi extinta. Isso é um negativo, ela foi extinta. Entendi. Que o que você tem que trabalhar é onde ela ainda existe. Já tem. Entendi. Ou seja, é menor ainda. As áreas de ocorrência são menor, o número de áreas de ocorrência é menor do que você estava trabalhando até. Eu acho que isso você deve tratar de uma forma diferente. Extinto é ausência. Viu? E aí, acho que essa área, as áreas de ocorrência, é um dos seus principais resultados. E eu senti falta de você aprofundar mais nisso. Você lista que ela ocorre em, agora eu não lembro mais quantas unidades, mas X unidades. Ou seja, não ocorre na maior parte. E daí? Você não explora muito isso. E mesmo o mapa, você pôs o mapa com as áreas que ela ocorre. E
mas você não discute nada em cima do mapa. O mapa está meramente ilustrativo das áreas que ela ocorre, mas tem muita coisa que você pode discutir em cima do mapa. Se, tá, se, por exemplo, essas áreas mais do norte de Minas, tem várias unidades aí, pelo menos 4, eu acho, né? Ou 3, pelo menos 3 3. áreas que ocorrem. Então, talvez essa área mais norte de Minas seja uma área que a ocorrência dela seja mais geral e uma área, talvez, para priorizar a conservação dela, por exemplo. Sim, eu estou dando exemplos do que você poderia discutir usando as áreas de ocorrência e mapeamento dessas áreas de ocorrência. Tanto número de áreas de ocorrência quanto mapeamento de áreas de ocorrência. Você pode explorar bem mais isso. E aí você vai aumentar o valor do seu trabalho para conservação, até para subsidiar o plano de ação, como você propõe. Quando você analisa isso um pouco mais profundamente, nem precisa ser tanto, mas você vai contribuir muito mais. Eu acho que você tem muito a extrair dessa parte, dessa questão de onde estão as áreas de ocorrência, onde estão as áreas de ausência, né? Plotar talvez também onde você não, onde tem unidades e você não encontrou, para ter uma ideia de presença e ausência. Tem muita coisa que você pode explorar em torno disso. E acho que isso foi pouco explorado. Você pode discutir mais em cima disso. Tá bom. Um outro exemplo de detalhar mais para que a gente entenda, que o leitor em geral entenda o que você quer dizer. Você fala do Bolsa Verde na discussão. Mas, tá, eu entendi que foi um edital que deu alguma vantagem para quem conservava, mas eu não sei do que se trata o Bolsa Verde. O leitor talvez não saiba o que se trata do Bolsa Verde. Então, você pode dizer, o Bolsa Verde fazia isso, o edital para fazer tal coisa. Viu? Vou discorrer melhor sobre isso. Detalhar mais eu anotei várias coisinhas dessas, depois eu vou te passar, tá? Viu? Eu vi que você fala sobre a ocorrência de emas em áreas agrícolas e tal, e essa ocorrência não é indicada. É claro que se tivesse só áreas conservadas, seria ótimo, mas não é o caso. Então, a ocorrência das emas em áreas alteradas, será que isso é ruim, não é indicado? A presença das áreas alteradas é bom ou ruim para a conservação? Não, no caso dela é bom porque ela consegue, né, vamos dizer, viver naquele ambiente. No caso de não ser indicado, foi mais até até o autor falou, acho que eu tirei mais de ler no texto mesmo, que ele falou que por destruir muitos ninhos e tudo mais, pode ser maléfico, mas eu entendi o seu ponto, realmente. Só dela já estar ali e sobreviver já é bom, né, vamos falar assim. Ela consegue adaptar naquele ambiente ali, tá? Indício de que ela é mais robusta, assim, ela não é tão vulnerável nessa função. Você propõe aqui na discussão, você propõe várias coisas que eu concordo, por exemplo, de controle de cães, etc., mas que é difícil implementar, né? Existe pressão para a proteção da sociedade protetora de animais, da população em geral, que é difícil implementar controle de cães. E outras coisas é difícil, mas, claro, tem que ser proposto. Por isso que eu até tentei colocar a castração como uma forma, assim, né? Em casos extremos, a redução, porque devido a essa dificuldade mesmo. Outra coisa que eu acho que
você pode dar um pouco mais de ênfase, porque você fala da conservação ex situ. E no tópico acima da conservação ex situ, você fala alguma coisa do treinamento para Depredação. mas com fim de introdução. Eu acho que você pode colocar mais a conservação ex situ como uma forma de promover a reintrodução, porque você mostrou aí que tem um monte de áreas que ela não existe mais. Sim. Revigoramento, reintrodução nesses locais e revigoramento nas outras. Reintrodução nesses locais. Exatamente. E aí você pode puxar mais essa discussão de reintrodução. E aí, juntando com o que eu falei antes, você tem as áreas onde ela não existe mais. Você tem até o tamanho dessas áreas. Então, você pode, juntando essas coisas, você pode até tentar avaliar que áreas seriam mais propícias para fazer um trabalho de reintrodução. Sim. Onde que seria mais importante fazer um trabalho de reintrodução das emas dentro do Estado? Bacana. Bom, como eu falei, tem várias outras coisinhas que não precisa ficar detalhando agora, né? Eu posso passar os comentários. Mas, então, de qualquer forma, eu refaço o elogio, bom trabalho, parabéns pelo trabalho. Eu acho que o que falta para ele ficar ainda superior, ainda melhor, é você detalhar mais, discutir mais esses dados que você tem. Porque você praticamente listou onde elas ocorrem ou não ocorrem. Mas você não puxou as informações que essa informação que você tem, você pode extrapolar isso e buscar novas ideias, novas discussões. Você tem a informação e não explorou tanto a informação em si. Essa é uma sugestão para você. Mas, de qualquer forma, eu quase 18 minutos, ainda tive 2 minutos ainda, né? Então, agradeço novamente pelo convite. Parabéns para vocês. Muito obrigada. Eu adorei as sugestões, muito boas também, claro, né? Muito obrigada, professor Flávio, pelas considerações. Então, agora eu passo a palavra para a orientadora, a professora Maria Auxiliadora Drummond, caso queira fazer algumas considerações breves. Sim. Eu queria agradecer ao Flávio, né, por estar aqui, agradecer muito, né, a Jéssica, porque ela, eu acho que se mostrou uma pessoa que, além de inteligente, é muito esforçada e muito dedicada, sabe? Achei sua apresentação muito legal, viu, Jéssica? Obrigada. E gostei muito das considerações do Flávio também. Eu acho que com esses ajustes o trabalho vai ficar muito bom. E é interessante porque a gente sabe que tem muita informação por aí e que precisa ser sistematizada. Então, eu acho que esse é um grande valor do seu trabalho, é você ter feito essa costura toda, né, para fazer esse subsídio para o plano de ação. E eu concordo com o Flávio que não precisa da espécie estar ameaçada para você fazer um plano de conservação, né? E eu acho que ele vai ser muito útil, inclusive, para o local que você pretende trabalhar, que são setas, né? E então acho que faltou isso na hora de você falar da justificativa das emas também, é porque você tem esse contato com o bicho, né, aprendido, né? Então, eu acho muito legal, desejo sucesso e conte comigo para fazer essas modificações também que o Flávio apontou. Tá bom? Muito obrigada e muito obrigada a todos aí, né? Tá todo mundo ajudando nessa nova fase horrorosa, né? A gente vai se ajudando aí para dar tudo certo. Então, um abraço. Muito obrigada. Eu passo, então, a palavra agora
para a professora Érica Procópio Toches Teixeira, caso queira fazer alguma breve consideração, é a co-orientadora. Oi, obrigada pela professora. Um dia, quem sabe. Todos somos professores, Érica. E alunos também. Eu queria agradecer, né, por poder fazer parte desse projeto da Jéssica e parabenizá-la, né, pela apresentação. Eu sei como esse formato é novo para todo mundo e é bastante difícil. Eu também apresentei minha dissertação nesse formato e deram uma ansiedade muito grande que a gente não sabe como vai ser. Mas ela tirou de letra, se estava ansiosa, não transpareceu, apresentou muito bem. Eu achei a leitura do trabalho também bastante fluida, fácil de ler. Achei as considerações feitas anteriormente muito relevantes, que também me coloca à disposição para o que você precisar de ajuda para terminar a escrita do trabalho, já estou à disposição. E, no mais, eu tenho que dizer que a Jéssica é uma pessoa extremamente colaborativa e proativa, que ela demonstrou nesse trabalho, e isso foi refletido durante todo o trabalho, e demonstrou o quanto ela corre atrás das coisas, e, pelo menos, eu não sei com a doutora como foi, mas demandou muito pouco da minha orientação. Então, parabéns, Jéssica, achei muito legal a proposta, né, do levantamento das unidades de conservação. Acho que tem muito para ser feito para a conservação in situ dessa espécie, de todas as outras que podem vir a ser conservadas junto com ela. E é isso, assim, parabéns. Quem sabe um dia a gente não pode ser colega de trabalho, espero, como a doutora falou aí. E é isso, eu não tenho mais colocações, não. Obrigada. Muito obrigada, professora Érica. Passo a palavra, então, agora para a Jéssica, se quiser fazer alguma consideração. Eu não tenho muitas, não. Eu quero agradecer a todo mundo que pôde vir assistir, ao Flávio, por poder avaliar, ler o trabalho. Eu achei maravilhoso tudo que ele falou também. Vou ajustar tudo. A Dodora, porque me orientou muito, muito, teve uma paciência gigantesca comigo, e ela é maravilhosa e uma profissional incrível. A Érica, que me orienta sempre na vida, no CETA, e ela também não existe. E a todos vocês, gente, muito obrigada. Certo. Jéssica, então, em nome de todos os coordenadores da disciplina, eu a cumprimento pelo êxito na finalização do seu trabalho de conclusão de curso, tá? Parabéns pela sua apresentação, foi uma apresentação muito didática. Eu acredito que todos que estão nos assistindo agora no canal da disciplina no YouTube estão, né, muito satisfeitos de terem participado dessa defesa. Eu aproveito, então, a oportunidade para agradecer a todos que estão assistindo, né, pelo canal, e convidá-los para as duas próximas defesas, tá? Se inscrevam no canal e anotem na agenda de vocês, no dia 24 de julho, na semana que vem, nós temos também a defesa da Tainá Vitória Lobo Silva, às 13 horas, e a defesa da Daniela Ruas Teixeiras, também às 15 horas do mesmo dia. Tá? Muito obrigada pela participação de todos, agradecimento especial aos professores Luiz Franco e Marina Diniz, que estão coordenando lá o canal no YouTube. Tá? E continuem assistindo conosco nessa sessão, é a primeira de muitas defesas que estão por vir agora neste novo formato.